Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E é muito bom estarmos reunidos aqui novamente, aprendendo com o Livro dos Espíritos. Você que já nos acompanha, sabe que estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, mais especialmente sobre os espíritos protetores. Então, se você não assistiu os capítulos anteriores, os programas anteriores, dê uma checada, assista, dê uma olhada, porque tem muitas coisas interessantes. Nós já vimos que cada um de nós possui um espírito protetor e que esse protetor ele é de uma ordem mais elevada do que a nossa, justamente para poder nos proteger, nos guiar. E a missão desse guardião é realmente nos guiar no bom caminho, para que a gente possa nos desenvolver, aprender. Nós também aprendemos que esse guardião fica conosco desde do nosso reencarne até o momento da nossa morte. Então é um espírito que é muito ligado a nós. Assista então os programas anteriores, porque tem muita coisa boa para vocês verem. E hoje estaremos dando continuidade a esse tema. E você está convidado a pegar o seu livro, o seu caderno, suas anotações e vamos seguir juntos nessa jornada sobre os espíritos protetores. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito bom quando podemos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tratando dessa temática tão importante que é a da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Como sempre fazemos, nós saudamos todos os que cooperam para que este programa chegue até você. Nós temos sempre a alegria de poder contar com companheiros como Jefferson Souza, o Felipe Prince, o André Gaspar, o Raul Mendonça, além da Regina Prata, a nossa produtora, o Jefferson Carvalho, o Valdeci Lourenço, todos eles trabalhando para que você possa ter a imagem e o áudio e possa, com isto, acompanhar o desenvolvimento da doutrina espírita através dessa obra tão importante, a primeira obra espírita publicada no mundo, o Livro dos Espíritos. E para isso, Solange, nós vamos pedir para o nosso Felipe colocar para nós o slide inicial, aquele primeiro que nós temos aquelas imagens que nos ajudam a entender essa abordagem. Vamos lá? Aí vocês veem as imagens a que me referia, sempre mostrando como os espíritos podem atuar tanto no bem quanto no mal, valendo-se da sua presença para iluminar aqueles que estão caídos e também aproveitando-se das nossas fraquezas, retirando fluidos densos da bebida, do álcool, da droga, dos pensamentos negativos, abastecendo-se e também dando ao encarnado esse reforço para os vícios. Isso é muito importante porque não há uma separação entre os dois lados da vida. Eles estão integrados tanto no bem quanto no mal. Depende da escolha de cada um de nós. E agora, depois de termos recordado isso, nós vamos para o slide número 2, que é a pergunta que você está vendo na tela, que a Solange vai colocar para nós aqui. Vamos lá? O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? Nós estamos vendo, será que esse espírito protetor, quando ele consegue nos colocar num bom caminho, será que ele recebe algo de positivo? Ele experimenta algum bem para si mesmo? O que vocês acham? Naturalmente, toda pessoa que deseja fazer algo de bom para o outro, quando percebe que o outro está aproveitando aquilo que você está fazendo para ele, naturalmente fica feliz. Seja um professor com o seu aluno, seja alguém que está cuidando de um doente, vê que o doente se recupera, seja alguém que está reerguendo uma pessoa caída, que foi acidentada e essa pessoa consegue voltar a si, ao normal e percebe que agora ela pode estar segura. Então você vê, se isso acontece com os encarnados, Kardec pergunta, será que os espíritos, quando estão conseguindo fazer essa orientação, será que eles ficam felizes também, Solange? Vamos ver. Ele experimenta para ele algum bem, o espírito protetor? Vamos ver a resposta que os espíritos nos dão no slide seguinte. Vamos lá.
É um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Então aqui a gente já vê que é lógico que esse espírito amigo querido fica feliz com as nossas vitórias, quando nós vencemos os nossos desafios, como quando um professor que vê aquele aluno que tira uma boa nota, que compreendeu bem a matéria, que vai passar naquela matéria, vai passar de ano, o professor se sente, não é? Recompensado por essa vitória do seu aluno. Da mesma forma, o nosso guardião também fica muito feliz com a nossa melhora. Essa resposta é interessante a gente lembrar de uma coisa. Você põe novamente na tela o slide com a resposta. Veja aí. É um mérito do qual se lhe tem em conta. Alguém lá em cima terá em conta o mérito do protetor. Seja para o seu próprio adiantamento, ou seja, o espírito protetor está se adiantando, está demonstrando capacidade, está demonstrando que está sendo um bom orientador. Então isto é a tarefa do orientador, do protetor. O protetor também evolui à medida que ele vai ajudando o protegido a andar no eixo. Além de ser, obviamente, uma satisfação, uma alegria que ele guarda consigo, porque ele fica feliz quando vê o seu desvelo, o seu cuidado coroado de êxito. Nós então, voltando aqui para mim, nós estamos vendo que a tarefa de ser o espírito protetor, Solange, conduz o protetor a uma situação melhor, à medida que ele também vai conseguindo fazer aquilo para o qual ele se candidata. É também uma aferição de merecimentos. Interessante. Não é mesmo? Então, olha só que legal. Porque, naturalmente, a escala evolutiva que nós já vimos lá na pergunta 100, a escala espírita, vai colocar os espíritos protetores na condição dos espíritos da segunda ordem, os bons espíritos. E nesta segunda ordem existem 4 classes. Ou seja, para sair de uma e ir para outra, o espírito tem que também melhorar, mesmo como bom espírito. E cumprindo a missão efetiva, determinada, de forma bastante eficiente, isso é uma demonstração de que o protetor não foi desleixado, o protetor se empenhou, o protetor teve paciência, o protetor exerceu todas as virtudes que um espírito protetor precisa ter para com o seu protegido. Isso é uma excelente apresentação, um cartão de visita, que o espírito protetor também poderá carregar consigo no seu próprio merecimento. De uma certa forma, André, parece que os dois, não sei se a gente poderia dizer isso, mas que os dois estão sendo testados, avaliados. Os dois vão evoluir juntos, não é mesmo? O que acontece com pai e mãe? Porque a paternidade ou a maternidade representam exatamente uma forma de proteção e daquilo que você fizer para o seu filho ou daquilo que você se empenhar para que ele seja, você receberá méritos ou deméritos, mesmo que o filho não tenha sido bem-sucedido, por culpa dele. Mas você fez tudo o que podia, você se empenhou ao máximo, então também você evolui à medida em que o desafio está na sua frente e você está cuidando dele. Então isso é verdade, Solange, essa relação é uma evolução dupla. Agora, se um deles não evolui, por culpa dele, não quer dizer que o espírito ou o pai ou a mãe não tiveram mérito, não é mesmo? É isso que Kardec vai perguntar a seguir. Vamos dar uma olhadinha na pergunta, porque ele vai falar sobre esse assunto agora. Vamos ver na próxima slide. O protetor será responsável se o protegido não triunfar? Ou seja, se o protegido não está dando muito certo, está errando bastante, não está ouvindo os conselhos do protetor, será que o protetor ele vai ser responsabilizado por isso? Porque o seu protegido não está caminhando da forma como ele deveria? Essa indagação é a mesma que nós estávamos fazendo agora há pouco. Quando se tenta fazer tudo o que se pode para que o outro aprenda, que o outro vença, que o outro consiga e o outro não consegue, Kardec quer saber, o espírito protetor
tem alguma responsabilidade no fracasso do seu protegido? E os espíritos respondem. Vamos ver a resposta no slide número 5. Não, visto que fez o que dele dependia. Então percebam uma coisa. Se o espírito protetor cumpriu a sua tarefa, fez tudo o que dele, espírito protetor, dependia, ele não pode ser responsabilizado pelo insucesso do seu protegido. Não quer dizer, né, que, como vai vir logo a seguir, ele vai ficar contente. Ai, graças a Deus, agora eu já sou espírito protetor de categoria mais elevada. Ah, o cara que se dane lá, ele quis fazer besteira, azar é dele. Não estamos dizendo nesse aspecto. Mas, se tudo que você deveria ter feito, você fez com esmero, com cuidado, com disciplina, com devotamento, você cumpriu a sua parte. Não é mesmo? Isso não é, o trabalho de protetor não é um contrato de resultado. A gente na Terra tem isso, Solange. As pessoas contratam um profissional para construir uma casa. Esse é um contrato de resultado. Você vai pagar pela construção da casa. Mas você contrata o serviço de um médico não para que o médico te cure. A cura não pode ser esperada como um cumprimento cabal, total do contrato de medicamentos ou de cuidados, porque não depende do médico. Da mesma forma, você contrata um profissional liberal para defender você em uma ação judicial. O profissional não pode ser remunerado somente se ganhar a causa, porque ele não é um profissional de resultado, ele é um profissional de meios. Quando você tem um espírito protetor, este contato não é um contato de resultado. O protetor não será promovido somente se o protegido se der bem. Não, ele é um contrato, vamos dizer assim, no jargão jurídico, um contrato de meios. O profissional competente oferece sua capacidade para que tudo saia da melhor forma, mas não é ele quem julga. O espírito protetor faz de tudo para que o protegido seja feliz, mas não depende dele, depende do interessado. E é isso que nós estamos vendo. Se o protetor fez tudo o que lhe devia fazer na condição de protetor, ele não tem responsabilidade nisso. Mas aí Kardec faz a pergunta seguinte, Solange. Vamos Kardec ver. continua perguntando, porque ele fala o seguinte: o espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar de seus avisos, esse espírito sofre com isso? Não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Ou seja, você é espírito protetor, você está lá no bem bom, você está orientando a pessoa a seguir um determinado caminho, você insiste, você fala, mas você está vendo que o fulano não quer, que ele não quer, que ele não está ouvindo seus conselhos. Será que você não começa a ficar contrariado, aborrecido, nervoso? Você não começa, a falar, meu Deus do céu, querer chacoalhar o seu protegido? Então Kardec quer saber, isso não é uma causa de perturbação para a felicidade do protetor? Bem, veja só, esse exemplo que a Solange está dando, esse protetor está meio... Eu dei uma exagerada. O protetor está meio lá na fase dos espíritos não tá imperfeitos. Muito bom na segunda ordem. A segunda ordem para ele não está... Vou chacoalhar, seu bandido! Não, isso não pode ser um espírito protetor. A gente dá uma exagerada para ficar mais interessante. O protetor, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter paciência. É verdade, eu ele sei. tem que estar qualificado nessas áreas. Ele tem que partir do pressuposto, como o pai e a mãe precisam ter isso com seus filhos, que o indivíduo é imaturo, ele vai errar, vai fazer burrada, vai fazer besteira. É como uma criança. Então, de verdade, é natural que a Solange tenha interpretado desse modo para a gente poder dar um tempero na pergunta, mas a pergunta de Kardec é, será que ele sofre? Sofrer é uma coisa, veja só, a mãe e o pai. O filho já cresceu, o filho já tem família, já tem os seus filhos, está longe de casa. Será que a mãe e o pai dele, que agora são mais idosos, será que eles também não sofrem pelo filho? Ai, a mãe telefona, meu filho, tudo bem? Ah, mãe, tá tudo bem. Ai, mas você tá com uma voz diferente. Ai, é que eu tô meio gripado. Gripado? Ai, meu Deus do céu, eu vou fazer um chazinho, vou mandar para você. Quer dizer,
O homem já é adulto, já tem filho, já está cuidando da sua vida faz tempo e o pai e a mãe ainda estão pensando: ai, será que ele vai dormir direito à noite? Seria bom colocar um pano com álcool na garganta. E ela telefona: filhinho, você cuida aí da garganta, porque essa gripe pode te dar febre. Aquela preocupação, né? Ela vai sofrer. Existe aquela frase, né, que ser pai ou mãe, ser mãe é padecer no paraíso. Padecer é sofrer. Estando no paraíso, ele ainda sofre. Essa é a pergunta de Kardec. Um espírito protetor sofre quando vê o seu protegido fazendo burradas, como está aí, apesar dos seus avisos, seguir um mau caminho. Isso não perturba a sua felicidade como espírito protetor? Porque, bom, o espírito já está mais perto da felicidade, já não é um espírito imperfeito. Ele estaria nessa condição de feliz se não tivesse que proteger um cara teimoso, cabeça dura, um burro chucro. E então ele não é mais feliz por causa disso? Acabou o sossego dele. Vamos ver então o que respondem os espíritos no slide seguinte? Vamos lá. Ele sofre por causa dos erros do protegido e o lastima. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje será feito amanhã. Explica isso, Solange. Ou seja, a gente vê que é lógico, o espírito protetor, ele tem sabedoria. Ele sabe que se, infelizmente, o seu protegido não está lhe dando ouvidos, ele vai ter que colher essas consequências. E aquilo que ele não está aprendendo, aproveitando essa oportunidade de agora, ele vai ter que aprender depois. Então, de uma certa forma, ele não vai querer esganar o protegido. Ele compreende que é alguém que ainda está numa fase imatura e que vai ter que se desenvolver, se não nessa vida, na próxima. Isso será levado mais adiante. Então, a gente observa que a maneira como os espíritos veem o processo de educação do encarnado, de tutela do encarnado, é diferente da maneira como o pai, a mãe ou os seres humanos terrestres veem isto. Porque, de uma certa maneira, os pais e mães ou os tutores encarnados às vezes precisam exercer uma certa energia, até mesmo com certo rigor, para colocar o filho no eixo, para fazer o filho acordar. Porém, do ponto de vista espiritual, os espíritos que estão na condição de protetores não podem usar da violência para fazer com que o encarnado acorde. Mas eles, vendo que o encarnado está indo por um caminho perigoso, avisam, alertam, estimulam a ele voltar, fazem a intuição chegar até ele através de outras pessoas. Porém, se o encarnado não quer, o espírito protetor vai dizer assim: bom, ele vai aprender por aí também. Só que ele vai aprender pelo espinho que ele vai pisar. E ele vai pensar: puxa vida, eu escolhi esse caminho tão ruim agora que eu estou vendo que eu fiz besteira. Ele vai aprender. Então, o espírito protetor lastima o tempo desperdiçado, o sofrimento desnecessário, tudo aquilo que poderia ter sido evitado. Mas ele sabe que ali também está um caminho. O erro também é um caminho. Até para que o indivíduo perceba que não devia ter ido por lá. E que aí ele volte para caminhar numa outra direção. Então, essas agruras do coração materno, essas agonias do coração paterno, que não consegue dormir porque o filho agora resolveu fumar maconha, ou resolveu encher a cara com bebida, ou resolveu ouvir uma má companhia, se aventurar numa coisa inútil. Não acontece com os protetores. Eles continuam vigilantes. Eles continuam tentando até a última hora tirar a pessoa que está tentando fazer algo errado deste caminho. E se porventura acontece de o indivíduo não querer, porque o encarnado tem a liberdade de não querer, também a consequência ruim será uma forma de educar. E ali estará o espírito protetor, não para dizer assim: tá vendo, bem feito, você não ouviu, azar é seu, ficou feliz que você quebrou o nariz na parede. Não, assim: agora, meu filho, vamos lá, vamos andar novamente, vamos levantar, não adianta você ficar chorando aí, o leite derramado já foi, agora você precisa tomar atitudes, vamos lá, vamos sair desta. O espírito estará lá para reerguer,
para ajudar. Essa é a função dele. Então, Solange, naturalmente, né? É interessante ele poder sentir puxa, vou lastimar o fato, mas vai demorar um pouco mais. De uma certa forma também, a gente tem que ver que o espírito protetor é um espírito superior. Então, ele tem uma visão mais ampla do que a nossa visão aqui de encarnados, de um pai e mãe que sofrem quando vê o filho seguindo um caminho, como o André falou, da bebida, algum caminho desregrado. Os pais sofrem muito com tudo isso e querem resolver a coisa meio que imediatamente aqui, entre encarnados. O espírito protetor já sabe ele tem uma visão mais ampla, como se ele estivesse em cima de uma montanha. E ele vê mais adiante, então ele tem essa noção de que, apesar desse protegido estar caindo em erro, ele sabe que futuramente esse mal tem sempre como ser remediado. É o que diz a resposta aqui, porque sabe que há remédio para o mal, sempre há um remédio para o mal. E, infelizmente, é o tempo que ele vai perder para que tudo isso aconteça. Eu me recordo, Solange, de um fato que eu ouvi de uma pessoa que você conviveu bastante com ela, o professor Álvaro de Bautista, um grande artista espanhol, que veio para o Brasil e foi o responsável pela estruturação do Departamento de Artes da Unicamp, quando veio para o Brasil com essa finalidade. Ele, conversando conosco certa vez, quando estávamos em sua casa, ele nos contou um fato interessante acontecido com ele. Ele era um rapaz muito jovem ainda, vivia na Espanha com seus pais, e um dia ele chega com o boletim do fim de ano, com as notas máximas que poderia um aluno auferir naquele ano. E ele mostra o boletim para o pai. E o pai olha o boletim e devolve o boletim para o filho. E o filho disse: mas pai, você não viu que eu tirei nota máxima em tudo? Fui o melhor aluno? Sim, meu filho, eu vi sim. E você não vai me dar nenhum presente? Não vai me dar nada de presente? Mas por que, meu filho? Porque eu estudei, eu tirei a melhor nota. Aí o pai disse para ele assim: meu filho, quando você come o que você come todos os dias, por acaso a comida é ruim? Não, pai, a comida não é ruim. E quando você veste uma roupa, ela está suja, mal cheirosa? Não tá sempre. Eu abro a gaveta, tem sempre roupa limpa. Então, você por acaso já falou alguma vez para nós que você ia nos dar um presente porque nós compramos a melhor comida pelo trabalho suado que eu tenho para conseguir o dinheiro, que a sua mãe que lava a roupa, passa, também fez a melhor coisa para você ter uma roupa limpa? Você por acaso deu algum presente para nós por causa disso? Não, nunca dei. Aí ele, que era espanholzinho, né? Ele ficou indignado, falou: tudo bem, se o senhor acha que isso não merece nada, no ano que vem eu vou tirar a nota baixa, não vou me dedicar, então aí eu fico com nota ruim. Aí o pai disse para ele: não tem problema, meu filho. Olha o espírito protetor aí, educando o teimoso, o jumentinho. Não tem problema, meu filho, se você não fizer aquilo que é seu dever, não tem problema. Sabe isso aqui? O pai mostrou para ele uma enxada. Eu tiro você da escola, te dou uma enxada e você vai carpir comigo todo dia. Desde de madrugada até o fim do dia, você vai carpir comigo e você vai ser muito feliz, porque aí você não precisa mais estudar. Isso. Você vai sentir como que é ganhar a vida na enxada, no sol quente, na chuva. Então você decide. Se você não tirar boa nota, já tem aqui a garantia, essa enxada aqui vai ser sua. Pergunta se ele quis trocar, não é? De jeito nenhum, não é bobo, né? É assim que o espírito protetor deixa, né? Você quer ser vagal, tudo bem, só que você vai ter um efeito, a consequência vai ser esta. Calejar a mão na enxada. Isso aí. Colhemos tudo depois. E ele era um espírito muito, muito inteligente, professor Álvaro. Ele era tão inteligente que um dia ele montou um barco com 14 anos. Ele construiu seu primeiro barquinho de madeira sozinho. E aí ele mostrou o barco para uma pessoa que era de uma empresa de motores de barco. E o rapaz viu aquele barco. Quem é que fez esse barco? Fui eu. Você foi o seu pai? Não, fui eu. E o pai disse: olha, foi ele que construiu o barco sozinho.
cortou as tábuas, fez os encaixes, fez tudo o barco sozinho. Aí, como o rapaz que viu o barco pertencia a uma empresa de motores de barco, ele perguntou se ele podia tirar uma foto do rapaz e mostrar para o patrão dele, o dono da empresa. Então, o pai deixou, ele tirou a fotografia do menino com o barco, levou para o dono da empresa. E algum tempo depois, o dono da empresa veio e disse para ele, olha, eu fiquei sabendo que você construiu esse barco sozinho, é verdade? É, sim senhor, fui eu que construí. Pois então, eu tenho uma empresa de motor de barco. Eu gostaria de saber se você se interessa em colocar aqui na empresa, coloca esse motor, eu vou te dar um desconto de 30% no valor do motor. Ele falou assim, que bom, o pai concordou, né? Então o dono do motor, o dono da fábrica trouxe o motor, instalaram o motor no barco, o menino instalou o motor no barco, aí eles tiraram uma foto e aí na revista do mês seguinte, saiu a revista da empresa de motores de barco, saiu uma foto escrito assim, empresa tal produz motores de barco que até um garoto de 14 anos instala. De tão fácil que é. Foi ele que fez, o Álvaro. Desde menino era assim, denodado, interessado, sempre desejando vencer. E ele construiu muitos barcos ao longo da sua vida. Porque não ficou nessa, tá difícil, então não faço. O espírito protetor dele também o ajudava bastante nesse aspecto. É isso mesmo, o senhor artista, Álvaro de Bautista. Ele que construiu o Instituto de Artes da Unicamp, aqui de Campinas. Todo o projeto foi dele. Que depois foi destruído por outros que de artistas não tem muita coisa. Mas todo o projeto inicial pertence a ele, né? Então, nossa gratidão, nossa homenagem ao nosso professor Álvaro de Bautista, o Baldo. Não fala isso. Ok, André, e aí? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Qual que é a próxima pergunta, Solange? Kardec continua, então, fazendo os seus questionamentos. Ele fala o seguinte, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Será que a gente pode saber o nome do nosso espírito protetor? Tião, Barnabé, João, Jeremias, Dumbledore, Merlin. Que interessante, né? Porque a gente tem uma ligação com isso. Me recorda a história do Chico Xavier, quando aparece para ele um espírito no quarto dizendo que vinha para começar a escrever algumas obras através da sua mediunidade e que precisava que ele aceitasse o trabalho. Aí o Chico disse que estaria disposto, etc, etc, mas queria saber como é que ele se chamava. A mesma coisa, posso saber como é o seu nome? Aí o Espírito disse, não, você não precisa saber nomes. Você basta pensar em mim, que você está me vendo, eu já estarei próximo de você. Mas é que pelo nome a gente a mente fica mais fácil de pensar, de meditar sobre aquele nome, atrair o Espírito. Daí o Espírito, assim, para encurtar o assunto na argumentação, perguntou para ele, escuta, qual que é o nome desse aí que está dormindo do seu lado? Chico dormia na época no mesmo quarto que seu irmão. O irmão do Chico se chamava André Luiz. O Chico falou assim, esse aí é meu irmão André Luiz. Aí o Espírito falou para ele, bom, então esse vai ser meu nome, tá bom? Você me chama de André Luiz, que toda vez que você me chama de André Luiz, eu virei para a gente trabalhar. E assim ficou o Espírito André Luiz, de todas aquelas obras maravilhosas que nós conhecemos desde o nosso lar. Então, o nome, que para o Chico parecia ser importante, para o Espírito não era importante, não era tão relevante assim. E agora Kardec faz essa pergunta. Nós podemos saber o nome do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião? Vamos ver no slide 9 qual foi a resposta dos espíritos. Por que razão você quer saber sobre nomes que não existem para vocês? Acreditam então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que já conheceram? Eu queria saber se o Francisco de Assis é o meu protetor, se a Maria de Magdala, se a Joana de Cusa, se a Teresa, se meu protetor se chama Teresa, minha protetora se chama Teresa, a Teresa de Ávila.
Ou seja, os espíritos respondem, por que você quer saber nome? Que às vezes não fazem nenhuma diferença para você. Já pensou, por exemplo, se o seu protetor em alguma encarnação se chamou Antão? Você ia gostar de saber que você é protegido pelo Antão? Antão, Santo Antão, não é o santo, não, é só o Antão. Porque era um nome. Era um nome. Tem cada nome esquisito no passado que não faz parte de nenhuma história, que ninguém nunca conheceu. E isso, qual é a finalidade? Para nós não vai fazer muita diferença você saber que foi o Asdrúbal ou que foi algum outro nome diferente, você só vai saber um nome. Então, os espíritos dizem, para que vocês querem saber? Você pode chamar da forma que você desejar, não é? De qualquer forma, esse espírito estará sempre conosco. Já pensou, Solange, se o espírito se apresenta com o nome egípsio, daqueles antigos lá do tempo dos faraós? Um Tutmés, alguma coisa. Amenemá, ou... Amenhotep. Ainda que esse Amenhotep é um faraó, você ia gostar de ser o Amenhotep. Akhenaton. Mas tem cada nome mais esquisito do que o outro que não faz nenhum sentido. E aí? Você ia querer saber quem que é o Hatsek? O Caleb. Kabalovski. Você não... Que diferença faz, né? Você tem um monte de nome que a gente nunca ouviu dizer. Então, a resposta dos espíritos é essa. Por que você quer ficar sabendo sobre nomes que não existem? Nomes que não fazem sentido nenhum. Ou vocês pensam que só haverá entre os espíritos aqueles que vocês já conheceram? Entre espíritos protetores, aqueles que vocês já conheceram? Aliás, é interessante na obra de André Luiz, porque aparece cada nome. Isso que eu ia falar. Não é? Não é, Solange? Nossa, eu tenho que fazer uma lista, porque é uma lista mesmo, de nomes muito diferentes. Nomes esquisitíssimos, né? É que eu não estou com o livro aqui. E a gente... a gente dá risada com aqueles nomes. Então, agora, nesse mesmo slide, a gente já viu uma outra pergunta. Que é a Kardec, 504, né? Isso, mas o Kardec fala assim, bom, então como é que eu vou chamar a mesma meu coisa que o Chico falou. amigo? Se eu não conheço. É a mesma coisa que o Chico falou pro espírito que apareceu lá. Tá lá. De que modo eu vou invocá-lo se não o conhecemos? Se eu não sei nem seu nome, como é que você vai chamar? Ô, Psiu! Você não sabe o nome dele. É assim que a gente faz na vizinhança, ou quando você vai chamar o garçom que você não conhece o nome, você fala, ô, por favor, estala o dedo lá, vem cá você aí, você que está me vendo. É uma preocupação natural de quem está do lado de cá, sem poder saber como chamar o outro, não é que está do outro lado da vida. Por isso que o Chico perguntou para o espírito que nome que ele tinha para se apresentar. E Kardec pergunta a mesma coisa, 504A é a pergunta que nós vamos ver a resposta agora, na sequência. Deem-lhe o nome que quiserem, o de um espírito superior pelo qual tenho simpatia ou veneração. Seu espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Olha que legal isso. Então, se a gente der o nome do nosso protetor, Francisco, não, põe aí um Francisco de Assis, né? Eu gosto tanto do Francisco de Assis, eu vou chamar o meu protetor de Francisco de Assis. Então, está dizendo, dê o nome que você quiser, porque os espíritos protetores são amigos entre si e eles acabam, um auxilia o outro e ele virá ao seu auxílio. Mesmo que você chame ele de Francisco de Assis, você pode escolher qualquer outro nome, João, Antônio, então ele virá, você pode dar o nome que desejar. Isso é interessante, porque, veja só, quando você se conecta com uma ideia superior e você usa essa personalidade que você admira tanto, ou porque estudou na história, ou porque conheceu na pregação religiosa de algum templo que você foi e você se afinizou com aquela ideia, Vicente, Antônio, Agostinho, você dá o nome que você achar. E você, quando pensar no seu protetor, que você já batizou, aí é um batismo do mundo para o espírito, né? Do encarnado para o desencarnado, você batiza ele com o nome que você quiser, ele vai saber que você está chamando por ele. E não é necessariamente aquele que você tem na memória, aquele que está lá nos arcanos superiores. Você botou Francisco por causa do Francisco de Assis, mas quem vai te atender é o Francisco Coco. O ator. Vamos supor que ele esteja do outro lado, não sei se já morreu. Ou é o mas Chico, tem um monte Chico de Francisco por aí, não é?
que vai atender você, porque é aquele que está com o compromisso. Ele já sabe, bom, ele me chamou de Francisco. Então, essa história do Francisco me fez lembrar um amigo nosso que numa instituição que tinha vários remédios de planta que eles fabricavam, cada remédio com um nome, ele encontrou um remédio que se chamava Francisco de Assis. E ele começou a tomar esse remédio, porque ele queria ficar que nem Francisco de Assis, que ele admirava tanto, né? Francisco de Assis, põe aqui na central. Ele admirava muito, ele foi 1 vidro, 2 vidros, 3 vidros, 4 vidros. Um dia, passando um dos responsáveis pela instituição lá, que remédio você está pegando aí? Ah, estou pegando o Francisco de Assis. Mas por que você está tomando esse remédio? Porque eu acho tão bonito Francisco de Assis, eu acho que eu vou querer um dia ser como Francisco de Assis. Mas você sabe para que esse remédio? Disse, não faço ideia. Esse remédio é para AIDS. Você tem AIDS? Não, eu não. Mas então isso daqui não é para ficar que nem o Francisco de Assis? Não, meu filho, não é não. Não é. Isso aí é o nome que deram para quem está com problema com a imunidade poder se tratar usando essa medicação. Aí, a partir desse dia, ele ficou chateado assim, mas nunca mais... Acho que não tomou mais, Nunca mais tomou o Francisco de Assis. Mas a gente apelidou ele de Francisquinho. A gente chama de Francisquinho, vem cá. Bom, agora vamos para a pergunta seguinte, Solange? Vamos lá. Peraí, deixa eu me localizar aqui. É o slide 11. É o 11. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Às vezes a gente pode encontrar protetores que se manifestam, seja por reunião mediúnica, seja por outros médios, dizendo, meu nome é fulano de tal. A Madre Teresa, por exemplo. Eu sou a Madre Teresa. Teresa de Calcutá. Então, Kardec quer saber, quando os espíritos protetores se apresentam com estes nomes de pessoas conhecidas, realmente eles são essas pessoas? Se eles são esses protetores. Se essa pessoa que está, se esse espírito protetor que está com esse nome é aquele que foi na Terra o nome correspondente? Vamos ver a resposta no slide 12. Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Vocês precisam de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando vocês não podem cumprir uma missão pessoalmente, enviam vocês mesmos um outro que age em seu nome. Então você percebe aí que apesar de às vezes o espírito se apresentar com um nome que nós conhecemos, não quer dizer que necessariamente ele seja aquele que está usando esse mesmo nome. Mas alguém que, tendo a mesma capacidade, estando no mesmo padrão, fazendo parte do mesmo grupo afinizado, pode representar, porque tem as mesmas virtudes, aquele que a pessoa está imaginando que fora tão digno quando estava na Terra, que o nome dele ficou conhecido. Então, esta maneira é uma maneira que faz com que haja uma interação entre todos os espíritos de uma mesma ordem, de uma mesma categoria, para que o encarnado, que muitas vezes precisa de um nome, ele fique satisfeito, confiante, porque vai falar, bom, esse protetor é um protetor do bom, esse é bom. Aí eu me lembro que uma vez, Divaldo Pereira Franco, uma palestra, estava contando que um dia ele quis ouvir quem que era a minha protetora, ele queria saber o nome dela, como que era o nome da senhora? E ela sempre falava com ele, mas não dizia o nome. Daí, um belo dia, ela disse, você me chama de Joana. Eu falei, Joana? Joana, que nome incomum, Joana. Tem protetor com nomes pomposos, não sei o quê. Aí ele ficou contente por um tempo. Depois ele falou, mas a senhora, só Joana, assim, só não teve sobrenome, não? Joana, só Joana. Tem a fulana que é a lavadeira, tem a fulana que é a costureira, tem a fulana que é a dona de casa, a merendeira, tudo isso é a Joana. Tá bom, meu filho, então você vai me falar, você vai me chamar de Joana de Ângeles. Quando ele mesmo contou isso. Quando, de Ângeles, já é um sobrenome latino, já é mais pomposo. Então ficou Joana de Ângeles. E a partir daí ele não encheu mais a paciência da Joana de Ângeles, porque até então ele queria ter um nome. Mas imagina,
que o espírito não dá muito valor a isso. Agora, quem foi essa Joana de Ângeles? O que ela já fez? O que ela não fez? Quantas Joanas de Ângeles existem por aí? Tudo isso é muito relativo e não é tão importante para o mundo espiritual. Mais importante para o encarnado. Porque quando o encarnado sabe que tem um nome assim, um espírito que tem uma Paulo de Tarso. Meu protetor chama Paulo de Tarso. É forte, né? Opa, eu Bem tenho que andar forte. na Esse linha. protetor Esse protetor é porreta. é bravo. É. É isso aí. E agora nós vamos para a última pergunta de hoje. O slide número 13. Vamos lá, Solange. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Que interessante. A gente vai morrer no corpo físico e vai acordar do outro lado. Será que quando a gente estiver acordado, nós vamos enxergar o nosso espírito protetor entre aqueles que estiveram conosco durante esse período e vamos reconhecê-lo? É a pergunta de Kardec e nós vamos ver a resposta agora, na sequência. Sim, porque frequentemente vocês o conheciam antes de encarnarem. Olha aí. Porque frequentemente a gente já sabia que aquele bom espírito, aquele espírito companheiro, será o nosso acompanhante durante a vida física. Então, quando você desencarna, chega do lado de lá, você reconhece que já tinha encontrado ele antes. A gente passa por isso tantas vezes, depois de tantos anos fora de um determinado ambiente, você encontra um colega de classe. 20 anos depois, você encontra no mesmo lugar onde você está, num banco, num clube. Você não é o fulano? Você é o fulano. Olha lá, vocês já se conheciam. Agora, tem uma dica fácil que eu sempre dou em palestra para você saber quem foi o seu espírito protetor durante a vida. Quando você acordar do outro lado, procure o espírito protetor, procure o espírito que estiver do seu lado ali, mais cheio de esparadrapo, band-aid, cicatriz. Pode escrever que foi esse o seu protetor. Aí você vai entender por quê. Ele é o cara que aguentou todas as pauladas. É interessante isso, né? Porque a gente não para pensar que esse espírito protetor, ele é tão ligado a nós, ele está conosco antes de nós reencarnarmos, ele já nos conhece, ele está conosco, olha, há muitas vidas passadas e em alguns casos, muitas, nos acompanha em várias encarnações. Várias, exatamente, ele vem vindo conosco por muitos períodos. Então, é um espírito muito ligado a nós. E isso que é bonito, a gente não para pensar, e às vezes a gente nem se lembra que existe um espírito protetor que está conosco constantemente. Quantos de nós, você já falou com o seu espírito protetor hoje? Duvido, muitos de nós nem lembrou que ele existe. Mas ele está aí, ele está sempre, constantemente. E por isso que também é bacana tudo isso, a gente saber que existe esse espírito tão afinizado conosco, tão ligado a nós, que quer a nossa evolução e que a importância de nós nos conectarmos com eles, de nós diariamente falarmos com eles. Eles mesmos disseram, inclusive nos programas anteriores, entrem em contato conosco, falem conosco, conversem, não se preocupem em nos importunar, vamos dizer assim. Vocês podem entrar em contato conosco, que sempre que pudermos estaremos trocando ideias com vocês, estaremos muito presentes e tudo isso só vai fazer com que nós consigamos evoluir mais rapidamente. Porque quando você está bem conectado com o seu amigo protetor, você consegue entender muitas coisas das dificuldades da sua vida e quais são os caminhos melhores para você tomar. Então esteja sempre em contato, agradeça, lembre muito do seu protetor, porque ele é muito mais do que um amigo, ele é alguém muito querido para todos nós. Isso mesmo, Solange, é isso aí, boa explicação. Estamos já finalizando, o nosso tempo está assim em cima da hora, mas a gente sempre gosta de falar um pouquinho a respeito do programa O Espírito da Letra, que vale a pena você conhecer. Lá nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Quem faz o programa é o André Ruiz e ele procura trazer de cada livro, né, tirar o espírito da letra, então, para que a gente possa compreender melhor. Nós temos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e agora estamos no décimo livro, que é o livro Evolução em Dois Mundos. Todos os sábados temos capítulos novos dessa nova obra. Então, entre no nosso youtube.com/o Espírito da Letra. Lá estão todos os livros já prontos e este que nós estamos fazendo,
Um a cada semana, um capítulo a cada semana. É isso mesmo. Nós agradecemos a sua presença e nos vemos no próximo Alegria de Viver. Espiritismo sem mistério. Espiritismo sem mistério. Hoje o eu Alegria lembrei. de Viver é o outro que a gente faz também. Dá uma olhada lá, nele. que é muito legal. Mas hoje é o Espiritismo sem Sem mistério. Isso aí. Tchau, gente. Beijo. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.